O perigo pode morar debaixo dos seus pés e de forma invisível. E como fazer para se proteger? Hoje vamos falar sobre inovação. E os nossos convidados desse podcast é o Gilberto Vieira Júnior, que é diretor executivo da Green Tech, fornecedor oficial da Green Day Brasil, e o Eduardo Menegatti, analista comercial da Green Day. Muito bem-vindos. Obrigado. Olá, boa noite, obrigado. Temos história aí, né? Com certeza. Muito bacana. Gilberto, a gente vai falar sobre inovação, né? A gente está aqui na Condocasa, a gente sempre está falando sobre inovação para casas, condomínios e cidades. Mas antes eu quero saber um pouco da sua história, né? Porque você nasceu em Balneário Camboriú também e tem uma história bem bacana. Isso, né? Eu sou natural aqui de Balneário Camboriú, já sou a quinta geração nascida em Balneário Camboriú. Meu tataravô nasceu no distrito aqui anteriormente conhecido, depois meu bisavô, né? Meu bisavô fez parte aí dos vereadores da comissão que fez a separação do distrito da Praia, que era a Praia de Camboriú, né? O meu bisavô foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Balneário Camboriú. E uma das filhas dele, a Ida Fonseca, o meu avô era o Domingos Fonseca, a Ida Fonseca casou com o meu avô Alcides Vieira, que foi em 1958 a Porto Alegre, aprendeu a profissão de eletricista e retornou para Balneário Camboriú no início da década de 60 e por ali ele iniciou a sua trajetória na prestação de serviços de mão de obra elétrica. Depois, na década de 80, meu pai iniciou. E em 99 eu iniciei também no ramo, né, junto com a nossa empresa familiar de prestação de serviços de elétrica, de instalações elétricas prediais. E depois dali com a minha formação de engenharia elétrica, fiz pós-graduação em prevenção de incêndio, eu abri o leque para os projetos complementares. E com o conhecimento e que a gente vai agregando de construção, tendo clientes como a Embraed, que hoje é 39 anos cliente da nossa família, né? Esse conhecimento de pé no chão, dentro das obras, nos trouxe conhecimento para a gente também aumentar o nosso leque de serviços para o incorporador, né? Então a gente abriu um escritório de arquitetura e urbanismo, dando esse suporte para o incorporador. Assim como a Condocasa dá todo o suporte para os condomínios, né? Onde o síndico vem e encontra várias soluções, hoje a gente tem um grupo, né? Um ecossistema onde a gente consegue dar todo o suporte para o incorporador, desde o estudo de viabilidade, projeto de arquitetura, projetos de engenharia, acompanhar ele até o alvará de construção e também participar da execução das instalações elétricas. E nesse vivência da construção civil e sempre tentando antecipar algo, né, seja através de empreendimentos com certificação LEED Platinum, recarga de carro elétrico, a gente foi pioneiro aí no país, né, a gente participou do primeiro prédio que foi entregue, onde cada apartamento já tinha sua estação de recarga para carro elétrico, que foi em 2017, 18 aqui em Itajaí, foi o primeiro do Brasil. A gente sempre com olhar para inovação. Quando chegou esse produto, que a gente vai estar falando um pouco hoje, essa solução, né, esse dispositivo, a gente também abriu nossos olhos e, vamos levantar essa bandeira de algo que está tão invisível e escondido dentro de cada lar, dentro de cada negócio, que é os ralos, né? Então a gente tem hoje, dentro de norma, situação de ter o ralo ali, mas o ralo traz muito perigos invisíveis, né? Então a gente se atentou para isso e tem trazido essa inovação para o mercado, né? De proteger esses ralos, não só proteger janela, porta com alarme, com câmera e deixa o ralo ali aberto como um perigo de invasão de várias coisas que a gente vai estar conversando. É isso aí. Eu quero falar também com o Eduardo em relação às visitas que têm sido feitas também nos condomínios, alguns desafios, mas eu quero saber também, assim, sobre da onde surgiu, assim, tem uma história por trás, né, da tecnologia. Então, antes de falar sobre as dores, né, da onde surgiu, por que que surgiu? Esse produto ele foi desenvolvido principalmente, né, por conta de uma proteção na Casa Branca, aonde vários analistas, a Casa Branca tinha ali como que eu posso dizer, Um grupo, né? Um um grupo de grupo de pesquisa. especialistas de pesquisa, aonde o único lugar que a Casa Branca poderia ser afetada de alguma forma seria através das tubulações, através dos encanamentos, que chegaria através do ralo para dentro da Uma guerra casa, biológica, assim. por exemplo. Isso. Então, assim, qualquer área da Casa Branca ela era blindada, só que na parte dos ralos eles viram onde era ali um fator que eles poderiam estar sendo prejudicados por essa parte. E depois chegou vários analistas, né?
e chegaram a desenvolver esse produto aqui, onde é 100% funcional, tanto na parte de gases, baratas, o que imaginar nessa parte, ele consegue estar vedando 100% através das tubulações. A gente teve uma visita de um encanador aqui na Quando Casa, Sim. e ele também trabalha muito tempo em condomínios resort e tudo. Então, assim, foi muito interessante, porque ele pegou, né, com toda a crítica, né, porque trabalha há muitos anos, até grandes fábricas chamam ele até para desenvolver produtos e tudo. Ele falou, não tem nada igual, né, porque ele fez todo um teste, assim, de como ele passou a mão, são 4 proteções e tudo mais. Mas, Gilberto, conta um pouquinho mais sobre os detalhes, porque até esse buraquinho que tem aqui deve ter alguma situação especial, né? Sim. Esse produto, ele foi feito esse desenvolvimento para bloqueio de gases, né, principalmente, mas quando a gente vem por isso, né, e falando um pouquinho de gases dentro dos lares, dentro dos ambientes, né, às vezes as pessoas têm mal-estar, têm náusea e não sabem o porquê. E muitas dessas situações são por gás que vem pelas tubulações, né? Porque se você pensar que o seu ralo ele está conectado direto numa caixa e no esgoto da rua é uma conexão direta com o esgoto, né? E dentro de esgoto a gente sabe que todos os dejetos, todo o material orgânico ali, ele vai formando gases e esse gás, esse metano, ele vem para dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, né? E quando a gente vai com essa solução para blindar essa entrada de qualquer gás, odor, bactéria, barata, escorpião, dengue, cobra, mosquito da dengue, tudo mais, a gente precisa fazer o quê? Eu preciso que deixe passar o que importa, que é a água, que a água vai embora, e bloquear toda a entrada, né? Então aqui nesse produto a gente é uma solução, né? Que ela é formada por 3 partes, né? Então a gente tem aqui uma peça que é um polímero mais resistente, que vai fazer a parte estrutural. A gente tem essa borracha que vai na lateral, que vai ajudar na fixação. Então, nós temos muitas padronizações, muita diferença dos tamanhos das tubulações, né? Então, uma tubulação de um cano de 100 de um determinado fabricante, o espaço livre aqui para outro fabricante vai ser diferente. Então, por isso que a gente tem essas 4 proteções, que nem você comentou do encanador, porque quando for colocar aqui dentro, ele vai fazer a fixação e vai se adaptar aos diversos fabricantes. E nós temos essa lâmina aqui, que é um silicone, ele repele toda a água e ele é antideformante, né? Então, ele sempre vai voltar à formação dele original, né? Então, quando ele está aqui dentro da peça, quando a água vai passar, ele deixa passar a água embora, né? Deixa passar a água embora. E quando volta, ele vai voltar. Então, qualquer toque de água, ele vai se movimentar, né? E esses furinhos que você mencionou é porque se eu lacrar, explodir, né, também. se eu lacrar todas as tubulações 100%, eu tenho esse gás ali dentro das tubulações, vai poder explodir. Então aqui eu tenho uma válvulazinha de escape. Então a gente está falando realmente de um dispositivo que tem toda uma tecnologia, uma inovação, um projeto e um porquê, né? Então, né, as ranhuras, o porquê disso daqui, de estrutural, né? Então a gente tem vários desafios que tem que ser vencidos, que não é simplesmente, vou lá e vou colocar um balão, né? Que nem a gente vê casos, o pessoal vai lá e bota sacola, né? Que o Eduardo já foi visitar por aí, é sacola, é balão que vai colocando para fazer esses bloqueios. Porque não conhece muitas vezes o produto, né? Exatamente. Não tem noção que existe já um produto para isso. A gente fala muito em relação a gases, né? As pessoas às vezes não têm essa noção quando vêm para nossa casa, mas muitas vezes quando a gente está caminhando na rua, que é aqueles dias que está muito frio, a gente consegue ver no bueiro saindo aqueles gases quentes. Então é a mesma coisa dentro da nossa casa, só que não é tão visível quanto na rua em si, né? E clínicas também, né? A gente imagina a quantidade de clínicas também que e até a gente lembrando um pouco da palestra que a gente teve semana passada sobre NR1 e a questão emocional, um planejamento de gestão de risco e tudo mais, acaba sendo a gente falando de saúde, né? A gente tá falando também de isso saúde. Daqui é um produto que a gente fala muito de saúde, né? Porque às vezes as pessoas olham em volta do ralo, né? E ou seja, a gente fala muito porque esse produto ele tem algumas variações. A gente pode atender desde um cano pequeno de 50, que é para pia, até um ralo de 150, 160, que é aquele grande do chuveiro.
Quando a gente fala desse daqui, que é o de 100, né? E o de 150, que é super fácil de instalar, a gente está falando do faça você mesmo. A pia já é um pouquinho mais difícil, Uhum. mas a gente tem toda essa proteção para as tubulações, e quando a gente fala, porque é aquilo que é mais visível para as pessoas, daquela sujeira na fuga perto do ralo, vai ficando Uhum. preto, as pessoas acham que é Bichinho, às sujeira, vezes. mas Aham. aquele pretinho são micro-organismos que já estão subindo pelo ralo e estão fazendo, não é que a fuga está suja porque sujou, é bactéria que subiu pelo ralo e está ali alojada. Então, quando a gente vai para um ambiente de saúde, para uma clínica, para um hospital, para um consultório, a gente está tratando realmente do risco de saúde das pessoas, porque a pessoa, quando ela vai num consultório médico, ou no hospital, ou num pronto atendimento, é porque ela está com algum fator Sim. de saúde, então ela já está com a imunidade mais baixa. Então, às vezes, dependendo a pessoa e dependendo daquela bactéria, Onde vai se expor, né? onde vai se expor, né? E quando a gente vai para nossa casa, o chuveiro, o banheiro é o local mais íntimo das pessoas, de disposição de corpo, né? Então, realmente, o ralo, ele tem que ter a devida atenção para ter a sua proteção, porque ele se relaciona muito com a saúde das pessoas, né? Num prédio, a gente está falando que o ar que está no teu ambiente, ele está se comunicando pelo ralo, pela prumada, que é o cano que vai ligar no outro ralo de cima com a outra pessoa, Sim. né? O chuveiro é o lugar que a gente vai para Uhum. quê? Para ter limpeza. Uhum. Então eu vou O- Os, jogar toda a os, sujeira virgini- dentro do ralo. os virginianos de plantão já estão arrepiados, né? Só de ouvir falar, né? Porque Mas é uma assim, sensação de limpeza também, né? Só de saber que já tá ali. E exato, e assim, tu vai no chuveiro, você foi, passou na praia ou passou na rua e tava se sentindo sujo, você vai tomar um banho para se sentir limpo. E aí toda aquela água, ela vai pro ralo e ela não vai todas as bactérias muitas vezes embora. Por quê? Porque a caixa sinfonada aqui, ela se chama caixa sinfonada, por quê? Porque ela tem que ter um selo, né, uma proteção, e a NBR fala disso, que tem que ter uma proteção nos ralos. Só que a proteção é o quê? É a água que fica aqui na caixa sifonada. Então, sempre vai ficar um pouco de água para Uhum. tentar evitar a volta desse odor, né? E só que se você não usar esse ralo, e aí nos condomínios, nos prédios aqui a gente tem muita reclamação disso. Por quê? Porque os banheiros de condomínio, os lavabos de condomínio tem aqueles ralos ali, mas ninguém joga água constante ali. Sim. Então, esse selo hídrico, essa água ali seca. E E os aí apartamentos também, e né? nos apartamentos também de Aham. veraneio, principalmente, ou Corretores, a lavado e gente tudo. vê que eles vão nos apartamentos, às vezes eles chegam no apartamento muito tempo fechado e o cliente reclama do Isso, do odor. odor, porque seca ali. E aí isso dali vai deixar voltar esse gás, esse odor, né? Então, quando a gente fala desse selo mecânico, né, que é inserir isso daqui, a gente está atendendo a NBR, né? A gente está fazendo essa devida proteção do ralo, né? E se chama dispositivo para ralo. Isso, a gente tem nome técnico, né? Quando a gente vai falar de técnico, a gente está chamando de uma válvula, né? Uhum. Porque é o princípio de deixar passar e bloquear. Então, o nome de engenharia, Uhum. digamos assim, de produto seria uma válvula anti-refluxo, né? Porque ela tem a válvula que ela deixa passar água e ela é anti-refluxo porque não deixa subir nada, né? Na verdade, ela é anti várias coisas, né? Com Exatamente. certeza. Aham. Mas para nome comercial, para bom entendimento das pessoas, porque quando a gente vai falar assim, não, é um ralo, tá, a pessoa acha que tem que quebrar o Sim, ralo, né? sim. E que é difícil Não, de que é instalar. difícil de instalar e tudo mais. Então, para o comercialmente a gente tem chamado aí de protetor GD, porque realmente ele é Uhum. um protetor, né? Ele é um dispositivo que vai trazer toda essa proteção e todo esse bloqueio de tudo que pode vir de ruim do ralo, né? E garantia. A garantia dele é de 5 anos, tá? Por conta do silicone dele. O silicone dele é um silicone japonês. Então Uhum. ele traz, até dá para dar um zoom ali depois, ele traz um silicone bem grosso aqui, aonde ele realmente agarra nessa parte aqui, né? Então, quando a gente vai fazer uma instalação, por exemplo, no empreendimento ou vai enviar um vídeo para alguém, a gente já mostra que o ralo geralmente ele vai estar aqui assim, nessa parte, com essa tampinha encaixada. E para a pessoa fazer a instalação, simplesmente tira a tampa, né? Mostrar aqui, mas depois a gente mostra com mais detalhes. Aí a gente encaixa aqui, ó, com média de 3 centímetros abaixo, aonde ele fica bem agarrado.
Uhum. Então, nessa parte aqui, para a pessoa conseguir tirar, ela tem uma certa pressão, né? Para o silicone poder agarrar bem. Então, era mais ou menos essa parte. né? Isso, né? E aí ele deixa toda essa vazão. E a garantia é porque o silicone ali, o autodeformante, ele pode receber cloro, água quente, altas Legal. temperaturas, né? Então, quando a gente fala para uso É comercial. tecnologia, né? Exatamente. Quando a gente fala para uso comercial, a gente vai dar uma garantia pela metade, né? Como muitos produtos, né? Um piso, Ácidos. né? Uhum. Se o piso que é instalado numa casa, ele tem uma Sim. garantia. Se ele é Comercial, ambiente comercial, é outra garantia, né? Por quê? Mas hoje, se você jogar todo dia cloro em cima aqui do produto, esse silicone ele vai voltar para. Se tu jogar todo dia água a 100 graus, não tem problema nenhum, né? Ah, o pessoal pode falar, ah, mas vai cair cabelo e vai travar aqui, vai deixar aberto. Não, porque ele é autolimpante, ele não deixa grudar nada nele. Então, se Uhum. cair o cabelo aqui, a própria água depois já vai empurrar o cabelo ali. Claro, vai ter Entendi. que limpar o cabelo aqui na caixa Aham. sifonada, como hoje Na já tem que verdade, limpar. o ideal não é deixar cabelo no lixo do banheiro, né? Não Exatamente, tomar. mas isso é algo Porque, peculiar, né? porque assim, o pessoal até da. Cada estado tem a sua companhia, né? Mas aqui no caso da EMAS, eles sempre Sim. falam sobre isso, que quando vai fazer uma visita técnica, até a ASBAL, que é a Associação de Síndicos aqui de Balneário, eles fazem essas visitas técnicas e é impressionante como o cabelo realmente é muito mais difícil, né, de fazer Sim. a É, limpeza. digo porque é algo trivial, né? Então, às vezes Sim. a pessoa vai, né? Então, assim, a gente tem uma tecnologia embarcada de fácil instalação, né? Então, a gente consegue Aqui no atender. caso ele é até mais bonito que aquele ali, né? Dá vontade Então, de deixar só ele aqui em isso, cima botar do. um acrílico aqui em Aham. cima, né? Então, ele tem uma fácil instalação, então ele atende tanto obras aí de 10, 15, 20, 30, 50 anos, desde que tem o ralo ali, a gente vai Uhum. conseguir tirar a tampa. Então, às vezes é mais difícil conseguir tirar essa tampa, porque às vezes o pessoal fuga, Sim. né? E às vezes para resolver essa questão de odor de barata, né? A gente tem casos aí de chegar em restaurante, ter essa caixa aqui, o pessoal botar a espuma expansiva aqui e lacrar ela. Né? Outros casos, o pessoal tenta botar aqueles dispositivos de abre e fecha Sim. para tentar, só que aquilo não Uhum. resolve 100%, Sim. né? E além de ter o desconforto de abrir e E fechar, ter né? que ir lá, isso, porque esse aqui já deixa a água passar, né? Eu gosto também do porcelanato, quando ele é recortado, bonitinho, assim mesmo Sim. do piso, da piscina e tudo, Isso, e né? aquilo dali tu vai, né? E um fator importante é que ele não reduz a vazão da água, né? Então, Uhum. quando a gente fala que ele tem toda essa abertura aqui, a gente está falando aí que ele permite essa boca aqui, ele reduz com isso daqui só 5%, né? Então, ele não trava a vazão de água, né? Então, você não tem o problema de daqui a pouco, botei o dispositivo, Uhum. será que não vai ter um problema aqui que o meu chuveiro é forte, que a minha torneira é Ou forte? numa sacada Ou numa sacada que vai chover É, muito, né? Então, inclusive, para esses ambientes externos é muito bom porque 30% aí de proliferação da dengue é por conta de água parada em ralos, né? Então, nós temos muita ralos externos que a água fica parada ali, não sim. é dada devida atenção. Isso você não pode botar outro dispositivo desse de abrir e fechar ou aqueles de Não. clique, porque vai chover, vou sair lá abrindo o ralo. Até a moça da, da dengue que veio faz essas visitas, né? Sim. A gente mostrou pra ela, não, já vou levar na construtora, porque daí tem um outro lugar que eu tô indo, que daí tem um prédio que tá parado, já vou levar isso, né, pra gente levar isso como uma solução. E por falar em solução, assim, eu queria saber, antes da gente falar de umas estratégias, assim, para os síndicos também poderem levar dos condomínios, vocês já tiveram algum caso, assim, impactante, assim, que vocês veem o antes e depois? Eu vi um depoimento também de uma clínica, né? Sim, assim, quando se trata de odor, a diferença é na hora, né? Você vai lá, se tu tens um banheiro, um Ele vai buscar lavar, outro lugar, na verdade, né? exatamente, ele vai buscar outro lugar, mas a gente teve casos aí de clínica odontológica em Itapema, comércio aqui alimentício em Balneário Camboriú, hotel, né? Então, quando a gente fala do odor, é cerca de minutos, né? Então, você vai lá, coloca o dispositivo, fecha ali, abre de volta, não volta Nossa. mais, né? Então, claro que tem que ter alguns cuidados, às vezes, de odor, que às vezes o pessoal pode perguntar, tá, mas no meu banheiro tem odor só do ralo?
Não, às vezes pode ser. Existem casos, vamos supor, a gente tem o vaso sanitário, que o vaso sanitário tem aquela vedação de fuga, né? Uhum, Porque, pode querendo dar. ou não, o vaso é uma peça de porcelana que é Uhum, conectada no cano já ali no chão. Então, se você não tem aquela fuga, ou um silicone, um sim. rejunte bem feito no vaso sanitário, ali é um ponto também de contribuição de odor. Mas ali você pode botar a fuga, porque é acabamento, ele já vai lacrar o odor do vaso sanitário. Então você fica só com a pia, que às vezes pode ser um ponto, e o ralo de piso. Né? Então, Uhum. quando você coloca isso daqui para odor, é imediato, assim, né? Teve casos também, eu acho que daquele edifício que tinha vários insetos baratos, e às vezes Sim. voltava um pouco, né? Tenha bastante larva, né? Principalmente em Uhum. rodapés e tudo mais. Ele acaba como fica a água muito tempo parada ali, acaba proliferando muita larva, muito bichinho. E é rápido, né? É Muito, muito. rápido. Daí tu vai Aham. lá fazer a instalação, muitas vezes, claro, né, a gente coloca uma proteção nas mãos, tudo, mas o mosquito vem porque ele tava ali próximo. Aí Uhum. quando tu abre o ralo, ele simplesmente ali começa a sair, porque tu movimenta, e tu vê os ralos assim, ó, 100% sempre sujos. Tanto a água que fica parada no fundo, por conta aqui de baixo, Uhum. ela fica muito suja, como também a hora que tu abre as bordas, tudo do ralo, muito mofo, muita sujeira, cabelo, bituca de cigarro muitas vezes, já cheguei a ver, Os então é externos, né? bem. É. É um perigo, que nem tu abriu o podcast, é um perigo invisível que está debaixo dos nossos pés e a gente não dá atenção para isso. E na vida tão corrida, né? Por isso que a gente tem que trazer a informação, né? E o Eduardo, assim, nessas visitas, por exemplo, nos condomínios, os síndicos, eu até fui em alguns cheguei lá, daí eu fui comentar do hall, daí a gente já colocou lá na garagem e tal. Eles, eles aplicam muitas vezes para fazer um teste, sim, para mostrar, né, para os moradores. Mas principalmente as áreas comuns. E eu vi também que tem síndicos que, como o edifício acabou de ser entregue, ou está dentro ainda daquele período de garantia, né, da construtora, de buscar da construtora resolver alguns problemas já apresentando para a construtora, eu vou chamar de dispositivo, tá? Isso. O que você tem visto? É isso mesmo? Assim, quais estratégias que os síndicos podem usar para os moradores conhecerem? Assim, ó, hoje em dia, muito utilizado é a questão do cheiro, né? Porque assim, a gente entra com essa parte do cheiro e também entra muito forte com a questão da saúde. Porque, por exemplo, nos condomínios que nem você falou, né? Todas as tubulações do prédio, elas são interligadas. Então, o vizinho do lado direito, do lado esquerdo, de cima e de baixo, todas as tubulações, elas acabam passando dentro do nosso próprio apartamento. Então, a principal ponte para poder vedar 100% essa parte é através dos ralos. Né? Então, a gente traz muito essa questão, porque não é só questão de um benefício, apenas um benefício, né? Não é somente barato ou mosquito, é um geral que Uhum. todos os moradores lá eles conseguem se beneficiar de apenas um produto, no caso, um É, dispositivo que é colocado dentro do E ralo para não, toda essa e não proteção. resolve colocar só em um, né? sim. Então acontece muito que nem você falou, né? Vai lá, instala uma, duas peças, deixa de teste, funcionou, Uhum. vamos partir para o outro, né? Então, a gente entende que o condomínio às vezes é uma operação mais morosa, porque Sim. envolve, não é um financeiro que É tem muita gente variações, né? Então é envolvida sempre um e. financeiro fixo e isso Aham. daqui é um investimento que não estava previsto, né? Então, às vezes tem casos que tem que aguardar, tem uma assembleia, tudo mais, né? E a gente tem tido caso, sim, de levar, deixa duas, três peças consignadas, né? E Uhum. aí depois faz a venda, né? A gente teve o caso Aí aqui se torna indispensável, Sim, né? com certeza. teve o É. caso aqui da Academia Wave, né? Que é a maior academia do Brasil. Eles colocaram duas, três peças ali, testaram e depois colocaram nos 27 pontos que tinha aqui dentro da academia, né? Então, geralmente, como é uma solução que as pessoas desconhecem, mas têm a necessidade, Uhum. tem muito esse fato de o test drive, né? Vamos Sim. fazer um test drive. E a gente garante Para porque mostrar, né? resolve, né? Quando é odor, resolve na hora. Quando é barato, a pessoa vai sentir, principalmente salas térreas, ambientes térreos, que chove, aí as baratas se Sim. movimentam tudo e vai subindo, né? Uhum. Tem casos aí, a gente teve casos de apartamento aqui em sétimo andar, no ralo da sacada, em temporais de chuva muito forte e no momento único que a rua acaba se alagando, as tubulações do prédio não dá conta de escoar na rua porque a rua tá cheia,
Ali Sim. tá em volta. E essa água fica borbulhando dentro das tubulações do prédio. Então a gente tem caso aí de E ele filme protegeu de esse- cliente essa- que tava cá borbulhando, borbulhava ali, respingava a água e tu vai lá, coloca e lacra, né? Então, por quê? Porque ele tem, que nem o Eduardo falou ali na hora de tirar, tem uma certa força, ele fica com essa firmeza, digamos assim, com essa tração, pra água não para a empurrar água não de... empurrar ele, né? Então, até determinada força, que é a Uhum. maioria dos casos, ele não deixa essa água voltar, né? É, a gente fala de solução inteligente mesmo, Sim, né? com certeza. Só para a gente até recapitular aqui a questão de característica e benefícios, né? Então, é a vedação completa, é a prevenção do refluxo, é uma instalação simples, é uma manutenção reduzida. Até fala um pouco sobre isso, e a sustentabilidade também. Então, esses dois itens, sobre a manutenção reduzida e a sustentabilidade. Vamos lá, manutenção reduzida é porque a gente tem, e sustentabilidade são dois pontos que se conectam muito, principalmente eh, nos condomínios, ambientes comerciais e residenciais, mas aí vamos trazer para condomínios e ambientes residenciais. Um primeiro benefício é uma eficiência na detetização. Então, muitas das vezes, os condomínios fazem a detetização ali a cada 6 meses e, ok, vai lá, resolve muito bem, porque a detetizadora ela vai passar nos principais pontos, vai ir na caixa de Uhum. Uma gordura. boa detetizadora, no caso, né? Que Isso, às uma boa vezes detetizadora, né? Ela vai lá, vai nas caixas, né? Que passar em todos os todas as ritual. casas, todas as construções, ela tem todas as tubulações do ralo e tem as caixas de saída para o esgoto da rua, né? Então, detetiza tudo ali. Só que a detetização é momentânea, né? Ela vai ali, vai coibir, vai matar as baratas, vai perdurar os insetos, as bactérias por um período, mas muitas das vezes ela não consegue perdurar até o outro ciclo de Uhum. detetização. Então, isso daqui ela vai trazer essa sustentabilidade, por quê? Porque vai ajudar nessa questão da eficiência de voltar inseto e é um aliado muito forte junto com a detetização, né? A gente tem casos, às vezes, do pessoal colocar produto de limpeza ou até veneno dentro dos ralos para matar os bichos e também para dar cheiro por conta do odor. Então, quando a Uhum. gente bota isso, a gente bloqueia ali, então eu reduzo o uso de material de limpeza ou material de dar cheirinho, né? Que tu vai lá num ambiente comercial, né? Imagina. E até o desgaste do porcelanato, dos pisos também. Exato, por conta dos produtos, porque às Isso, vezes as muito pessoas têm que ir agressivo, lá né? Sim. Vai sempre com botar ácido tal, cloro, é. limpando, cloro, achando que Uhum. tem cheiro e sujeira. Então a gente acaba trazendo essa sustentabilidade porque traz essa redução no consumo de material de limpeza, né? Porque imagina, a pessoa mora aí num prédio Avenida Atlântica, Balneário Camboriú, com Uhum. preço altíssimo, num bom salão de festa, e aí chega lá no banheiro um odor, Sim. né? E é bem comum, gente. É impressionante. Que a gente Então, vai. Tanto que assim, que a gente tem feito nas visitas dos condomínios, né? A gente fala muito sobre essa visão holística do edifício, né? Para onde vamos, né? E de que forma vamos. Tudo é possível desde que seja bem planejado, né? E a gente apresenta, leva a malinha, que nem diz, com as principais soluções. Então, assim, a gente sabe que o dispositivo da GD é uma das soluções mais interessantes que a gente vê por questão de saúde e pelas pessoas não conhecerem muitas vezes, exato. né? Às vezes não utilizam porque não conhecem. É uma solução que a gente está trazendo e fazendo esse trabalho de divulgação, porque é um problema que existe, mas que as pessoas não sabem que existe algo que possa ser 100% eficaz, né? Então, Ou não tem noção, que nem você comentou ali, né? Sobre a saúde mesmo, exato. está. Toda a informação que você passou aqui. Essa questão de saúde é algo que boa parte da população não dá essa atenção, né? Uhum. Eu, inclusive, mesmo sendo engenheiro, fazendo projeto de instalações sanitárias e hidráulicas, nunca me tinha passado pela mente que o meu vizinho de cima tá Sim. ali e eu tô conectado por essa tubulação com o meu vizinho, a sujeira Uhum. dele, né? Situações que vêm pelo ralo, tá conectado com o meu ralo, né? Então, situações que as pessoas desconhecem o perigo realmente que tá vindo ali pelos ralos, né? Então, a gente pega aí questão de
várias doenças, coliformes fecais, isso e aquilo que Uhum. está lá dentro do esgoto, que está vindo para dentro do teu ralo, né? Sim. Principalmente quando a gente fala de ambientes de pisos térreos, né? Que nem a gente falou, deu aquela chuva, a rua encheu, essa água vai retornando. Então, essas água dos esgotos e tudo mais vai retornando e isso volta para dentro da tua tubulação. Aí daqui a pouco seca, ficou ali bactéria, prolifera e vai subir, né? E cada vez mais comum, né, nas cidades, assim, essa questão da falta de planejamento da cidade em si, na maioria, né? É calçada que falta ser uma calçada mais drenante, falta acessibilidade. Quando fala aqui, por exemplo, assim, de ser acessível, o que seria isso? O ser acessível é porque ele é um produto que ele traz Um custo-benefício um nesse sentido? custo-benefício muito grande, né? Porque Diz que é o o, benefício-custo. O benefício é, vem primeiro do que o custo, né? porque o investimento traz um retorno muito satisfatório, né? Então Uhum. imagina e essa visualização ela é muito mais visível quando a gente fala de um ambiente comercial, né? Então tu imagina um hóspede dentro de um hotel, ele ir no banheiro e ter uma barata subindo Um pelo ralo, ou um restaurante. restaurante, Deveria né? ser obrigatório, na verdade, né? É, Principalmente nos restaurantes. exatamente. Então tem ambientes aí que tem que ter isso, porque imagina um restaurante, o prejuízo para um hotel, para um restaurante, ter lá uma barata e ter Uhum. filme, né? Então a gente teve casos de dentro de shopping, dentro do estabelecimento de restaurante, Ah, eu vi tinha isso uma aí. barata. Uhum. Né? Então, né, até um amigo nosso fez o vídeo e tal, nem divulgou nas redes sociais, foi lá, mostrou pro gerente tudo. Mas eu Então, vi um de rede social também. então tu Hum, imagina divulgar isso, o prejuízo, né, que dá, né? Ou às Uhum. vezes um reclame aqui do ambiente, né? Então, ali ele sente muito no bolso, né? Mas às vezes você na sua casa ou no seu condomínio vai receber alguém também, o desconforto, o desprazer do teu Sim. convidado ir lá e tá com odor dentro Uhum. do banheiro, tá Sim. com um inseto que veio pelo ralo, né? Então, É. eu digo isso porque também eu já passei na pele, tipo assim, de escritório térreo, chega de noite, cara, as baratas sobem. Sobem. Chega à noite, as baratas Aham. sobem. Isso quando tem bichos maiores, às vezes, né? Que vão Exatamente. no Aqui na ralo. nossa região a gente não tem tanto, mas vai para outras regiões aí, é ataque de escorpião, né? Porque Uhum. o bicho maior come menor, né? Acho que Então, na Praia Brava, aqui na É, região, também falam de escorpião. teve em Itajaí um caso ali de ter uma proliferação de 400 escorpião num condomínio. É. Tem isso ainda Foi bem também, grande. né? então é um produto que ele traz esses benefícios, principalmente de conforto, de saúde, principalmente, né? E nas feiras e nas palestras a gente tem visto assim, tá sendo um sucesso, né? A gente tem acompanhado assim, vocês estarem nas feiras com as construtoras. Qual que é a percepção assim, Gilberto, em relação a esse feedback, assim, tanto dos arquitetos, algumas feiras de construtores, dos síndicos? É um produto que todo mundo que vê ama, né? Uhum, Porque pela praticidade de instalação, pelo problema que resolve, né? E por desconhecer e precisar de algo que realmente seja efetivo, né? Porque às uhum. vezes o pessoal vai lá e tenta várias soluções, tanto caseiras quanto comerciais, que não atende tudo que ele atende, né? Eu lembrei agora de uma arquiteta, até que eu mandar um abraço para ela, Alice. Alice, ela também fez projeto aqui com a gente na Conda Casa. Ela levou de presente para o cliente dela. Ela entregou a obra, daí ela veio, pegou alguns, daí depois ela veio ver, ó, aqui a gente tem a pronta entrega aqui também lá aqui na Conda Casa. Sim. E ela entregou de presente, assim, para o cliente dela. Eu achei bem interessante isso. Detalhe que a gente às vezes nunca ia pensar, né? Né? E é interessante porque é um presente, né? E quando a É um gente carinho, na verdade, né? carinho e leva essa informação de Cuidado. saúde, né? De cuidado, então É. que às vezes o pessoal fica muito focado nessa dor eminente de inseto e cheiro, né? Mas não Uhum. pensa no que está invisível, né? Uhum. Então Qualidade de vida mesmo, né? porque quando a gente fala em qualidade do ar, né? E E aí, que o selo EL, que você comentou sobre as certificações, né? isso, Que é um selo de qualidade de vida. Até a gente já gravou uma entrevista com o Thomas Fisher sobre o tema, né? Da sim, selo qualidade de vida. Que, na verdade, agora está falando sobre a NR1, que a gente comentou, sobre saúde mental, e o selo já vem com todo esse edifício já preparado para ter o lugar
de descompressão para os funcionários, de ter iluminação adequada, ventilação, e aí vai ganhando pontos, inclusive, né? Isso, e o dispositivo ele colabora na pontuação no caráter de inovação, né? Então, quando a gente fala de selo LEED, selo WELL, o G dele pode ser um crédito, né, de inovação dentro dessas certificações, né? Então ele colabora para isso e também em questões de linhas de financiamento, né? Então linhas de financiamento para construção que buscam inovação, então incorporadoras, construtoras que buscam inovação, ele pode ser um agregado para conseguir o crédito de inovação que tem uma taxa mais reduzida, né? Então, a gente tem esse benefício também. Ótimo. Eduardo, você está atendendo direto os síndicos, os condomínios? Como que está o time da GD e quais lugares que vocês estão atendendo no Brasil? Por enquanto, a gente está atendendo aqui em Balneário Camboriú, principalmente vários condomínios, no caso aqui, né? Construtoras também, essa também, parte, várias salas parcerias, comerciais, clubes. lojas de materiais de construção, várias. Deu uma expandida aqui. Vários públicos, né, aqui. Eu tô principalmente mais na parte dos condomínios, atendendo bastante essa área mais comercial, né, do pessoal. Não sei se eu trago dessa. Isso e dessa aí a forma. gente tem o Alexandre, que é o nosso diretor comercial, que também está fazendo os contatos com parte dos shoppings, hospitais, né? Então a gente está com algumas linhas, né? Que como o produto é novo e Sim. precisa ser conhecido, a gente foi fazendo por setor, né? Então a gente teve uma pessoa comercial que visitou todos os hotéis para levar o produto a ser conhecido. Aí visitamos também shoppings e outlets. Então agora a gente está fechando com outlet também, né? Teve pessoas visitando academias. Então a gente está indo para o setor até para entender cada abordagem e também entendendo o tempo, porque a pessoa precisa conhecer. Quando a gente fala de grandes instalações, ela precisa encaixar no orçamento dela e isso Sim. leva um ciclo de tempo para vir, né? Como Sim. também tem pessoas, às vezes, que nem viu um anúncio na internet, mandou uma mensagem pro Eduardo e já foi lá e já pegou o Sim. produto na hora. A gente teve bastante aceitação, tantas pessoas da feira, do carro, muitas aceitações, assim, em relação ao produto. O pessoal, assim, faz a instalação, eles veem que funciona, né? Sim. Tem muitos clientes, eu vou colocar na minha lavanderia, só na minha lavanderia que tá tendo problema. Vai lá, coloca na lavanderia, mas o cheiro acaba passando tanto pro banheiro, para os outros cômodos, aí a pessoa vai lá e coloca nos outros cômodos também, né? Já para proteger todo o ambiente. Quando eu falei da Alice, da arquiteta, né? A gente tem uma gravação de entrevista com ela sobre radiestesia, que ela é a nossa arquiteta que faz radiestesia aqui na Condocasa. Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar. Lembra quando antigamente tinha aquela, acho que é forquilha, que se chama que, não sei se antigamente, até hoje fazem, que vai achar água no terreno? Sim. Então, ela faz esse tipo, mais um monte de instrumentos que ela usa, de ferramentas, para identificar se pode ter alguns pontos de massas embaixo do terreno, de metais, e aí ela já tem comprovações de situações que era do esgoto, que pode até trazer um câncer para a pessoa. Exatamente. Então, assim, por isso que ela deu tanta importância, ela entendeu na hora, né, essa proteção. As pessoas que entendem e vê, entendem a importância de tu proteger os ralos, né? E é que nem tu falou, tem ambientes comerciais, principalmente, que circulam entre pessoas que deveria ser o uso obrigatório, né? Sim. E pegando esse ponto que você comentou ali, hoje a gente está atuando na região sul do Brasil, né? Então a nossa empresa Green-Tech, a gente faz toda a venda e distribuição desse produto para a região sul, né? Seja atendimento... Paraná também está super forte lá, região de Londrina. Estamos atuando forte lá em Londrina. Então, tanto através de revendedores, atuando com instaladores aí em condomínios, e também a Casas d'Água já tem um produto à venda tanto em algumas lojas físicas deles, como no e-commerce da Casas d'Água, né? Que é uma grande loja de material de construção aqui do nosso estado. E a nível Brasil, que aí tem outras empresas que aí distribuem em São Paulo, distribuem no Nordeste, mas em São Paulo, especificamente na cidade de Campinas, eles viram a importância e os riscos que estavam vindo pelos ralos e foi aprovado lá, né? Tiveram uma audiência pública com o médico que
deveria se tornar obrigatório dispositivos para fazer essa proteção dos ralos, né? Então eles viram os riscos que estavam surgindo através da não proteção dos ralos, dessas bactérias, e viram o impacto que poderia gerar na qualidade de vida, na saúde das pessoas, e isso, consequentemente, né, na quantidade de pessoas que vão nos prontos de atendimento, nos hospitais da cidade. E fizeram lá um projeto de lei com audiência pública com médico e tudo mais para tornar obrigatório o uso de dispositivo anti-refluxo dentro dos ralos, né? Para realmente fazer essas proteções das pessoas, né? E nos Estados Unidos já está ali na frente. Esse produto, né, isso é até um ponto importante, né? A gente falou ali um pouquinho de como nasceu, só que é um produto que já tem aí mais de 10 anos, né, de mercado, são mais de 140 milhões de peças vendidas no mundo, né? Então, tem várias certificações, né, a nível mundial. É vendido no oeste da Europa também, na região da Austrália, na Oceania. Então tem a certificação ANSI, que é como se fosse a NBR brasileira dentro dos Estados Unidos. Tem a CE, que é a certificação europeia dentro da Europa. E mais outras certificações. E aqui também atende todas as normas. Atende todas as normas, né? Então aqui a gente tem certificações de ambiente para a indústria alimentícia. Então tem várias certificações e vários cases de sucesso, assim, de economia a nível mundial, né? A gente tem estudo bem paramétrico do aeroporto de Chicago com questão de redução de material de limpeza, que reduziu muito o consumo de material de limpeza, né? Então é um produto que não é algo que é novo aqui. Tem fatos, né? Então não, ele é novo aqui, mas ele já é um produto consolidado, né? Um dispositivo aí que já está há mais de 10 anos no mercado. Só vou dar uma pausa para ver. Eu acho que a gente já, da pauta que a gente já fez tudo. Vocês querem que eu faça mais algum apontamento, assim? Não, acho que já deu quanto tempo aí de gravação? De 40 minutos. Eu acho que tá no tempo ideal, porque senão o pessoal não curte, né? O pessoal não vai, cansa. Tá. Acho que dá pra gente ir partindo para um encerramento, né? Tá. Gilberto, Eduardo, eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente, por ter a GD aqui na Condocaso, já está instalado aqui em alguns lugares também. A gente quer desejar muito sucesso para vocês, né? E quero também pedir para as pessoas aí contar aí como é que tá na cidade de vocês, o que vocês acharam, se tem mais alguma dúvida, pode escrever aí pra gente. Se vocês quiserem deixar mais algum contato ou alguma dica a mais, fiquem à vontade. Não, perfeito. Eu acho que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui junto com vocês, divulgando o produto através do podcast e também tendo vocês como um parceiro aí comercial, né? Então, quem estiver assistindo pode contatar a Condocasa, né? Pode vir na Condocasa, visitar a Condocasa aqui para ver o produto instalado, funcionando, né? E também ver também, quem quiser várias soluções. Se for comprar em pequena quantidade, já pode sair com o produto na mão, né? Senão a gente agenda uma visita, né? É um produto que a gente também oferece um serviço de instalação, se necessário, né? Então, é super simples de instalar, como a gente já demonstrou, mas se precisar, a gente também tem instalador homologado e a gente também pode fazer a instalação, né? É Vieira Santos, né? A cidade inteira conhece, né? Então a gente está à disposição e agradece a parceria com vocês e os espectadores que estiverem assistindo e tiverem interesse, pode procurar a Condocasa, pode nos procurar a Green Tech aí diretamente, que a gente vai estar dando todo o suporte, né? E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. E vamos estar juntos aí, né, Eduardo, nos condomínios. Claro. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, pelo convite aos espectadores, tudo. E qualquer dúvida, o que vocês precisarem, a gente pode marcar uma reunião exclusiva, via chamada, o que vocês precisarem, a gente vai estar à disposição. Joia, muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Acompanhe a Condomeeting, a revista da Condomeeting está sendo distribuída aqui na região, mas também para quem quer ver online no site da condomeeting.com.br. E a Condocasa sempre trazendo inovações para vocês. Até mais. Conde TV,
Informação de qualidade e credibilidade é aqui.